Olá, bem-vindo ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura brasileira contemporânea. Eu sou o escritor Wisner Fraga. Bom, começando esse vídeo aqui com os recados, eu peço mais uma vez que se você for comprar algum livro que eu sugiro aqui no canal, que você dê preferência aos links que eu coloco aqui na descrição do vídeo, Assim você pode ajudar a gente. Mas também, se você comprar diretamente da editora, eu vou ficar muito feliz. O livro de crônicas que a editora Sinete organizou em parceria com aqui o canal Acontece nos Livros está à venda no site da editora. Eu vou deixar o link aí na descrição deste vídeo. Se você puder comprar, para ajudar não só a editora, mas também aqui o canal Acontece nos Livros a continuar esse trabalho em prol da literatura brasileira contemporânea, eu agradeço muito. E também é uma maneira de você valorizar a literatura brasileira contemporânea. Bom, tem um vídeo novo no canal de mini contos, o link eu vou deixar aí na descrição. Se for possível, passe por lá, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo se você gostar. Hoje eu vou falar de dois livros da editora Patuá. O primeiro livro é um de crônicas e o segundo livro é uma novela. Então vou apresentar aqui os dois, O primeiro é esse, Saudades dos Meus Botequins, de Luiz Pimentel, editado então pela Patuá, agora no ano de 2023, Luiz Pimentel é um jornalista e escritor baiano. Ele se mudou ainda jovem, durante a juventude para o Rio de Janeiro e mora lá até hoje. Ele trabalhou em vários periódicos brasileiros, como, por exemplo, Pasquim, a Med do Brasil, e o jornal Última Hora, o jornal O Dia, entre outros. Ele é autor de várias obras em diversos estilos, crônicas, contos, romances, poesia, infanto-juvenis, música, biografia e teatro também. Eu gosto muito de alguns livros do Luiz Pimentel, como, por exemplo, Alguém Vai Ter que Pagar por Isso, O Calcanhar da Memória, Um Cometa Cravado em Tua Coxa, entre outros livros também dele que eu curto, Bom, Aldir Blanc, Stanislau Ponte Preta, Ziraldo, Niemeyer, Cora Coralina, Fernando Sabino, Chico Anísio, também futebol, bares principalmente, música, os tempos de jornalista em redações de diversos periódicos, a convivência com intelectuais, e tudo isso você vai encontrar aqui neste livro de Luiz Pimentel, E mais, vai encontrar mais também. Como nem tudo são flores, você vai encontrar também nestas crônicas aqui, violência, a ausência do poder público, política, melancolia e outras saudades, Nesse livro de crônicas, então, Luiz Pimentel tenta dar um novo ritmo a esse estilo, Ele muitas vezes divide ali o texto em 5, 6 flashes, que captam muito bem algum momento do cotidiano, Traz algumas frases secas que acabam pegando o leitor no contrapé o tempo todo, Anotações também, reflexões, observações, Tudo isso, claro, é matéria-prima da crônica, E Luiz Pimentel faz crônica muito bem. Neste livro você vai encontrar o lirismo, que é típico de outras obras do Pimentel, diálogos precisos, divertidos, irônicos, muitas vezes cínicos. Um livro que é certamente, sem dúvida nenhuma, aula de como escrever uma boa crônica, como trazer para o papel de maneira interessante fatos corriqueiros, como ser testemunha de fato, de seu tempo. Luiz Pimentel, ele constrói crônicas de maneira fantástica. Algumas crônicas são mini biografias de artistas, sempre com aquela pegada de ironia ali, de lirismo, Essas crônicas recheadas de fatos, que o leitor nunca sabe ali
se são verdades ou não, né? Luiz Pimentel chama o leitor para uma mesa de bar e ali começa então a jogar a conversa fora com esse leitor. Nunca se sabe em um bar o que é verdade e o que é invenção. E essa é a coisa bacana de uma conversa de bar, né? Ele segue o modelo clássico da crônica, mas sempre com ali um final surpreendente, um final edificante, digamos assim, mas nunca, jamais num tom moralista ou qualquer coisa desse tipo, né? Sempre no sentido de trazer algum questionamento para o leitor, de sensibilizar o leitor. Luiz Pimentel consegue fazer isso muito bem. É um ótimo livro, um excelente livro lançado pela Patuá, e eu recomendo que você corra atrás, até porque o Brasil é carente, né, de livros de crônicas. O segundo é este, O Segredo das Lantanas, de Rafael Martins, que foi editado também pela Patuá no ano de 2022. Rafael Martins é um escritor paulista, ele é procurador da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, e este O Segredo das Lantanas é o livro de estreia dele. E uma estreia bem interessante, como você vai ver aqui na minha fala. Eu acho esse trabalho da Patuá, eu tenho que ressaltar isso também, esse trabalho de descobrir novos escritores é fundamental para a nossa literatura. Aqui, então, eu tenho um livro que eu realmente tive prazer, realmente gostei de ler. É uma novela dividida em duas partes. A primeira parte narra algumas poucas horas da noite de Humberto. Humberto é um dos protagonistas, né? Quase final da noite até o fim da madrugada. A segunda parte, então, é a partir do amanhecer. Na primeira parte, o narrador em primeira pessoa é o Humberto. O Humberto é um sujeito machista, que não sabe muito bem por que se casou com Carolina. Carolina já traz uma filha, já tem uma filha, Patrícia, de outro casamento, e Humberto odeia a companheira, né? Ele deixa isso transparecer. Humberto tenta dormir, mas é interrompido sempre por Carolina. Interrompido também por seus próprios pesadelos, por uma insônia que chega ali sem avisar, né? Quando Humberto tenta dormir, ele revisita os mortos dele, né? A mãe, a tia, o avô, mas sempre de uma maneira meio fria, meio distante. Nessas visitas, parece haver um destino ali que se repete. O avô, que tem um carinho muito grande por um jardim no quintal que é repleto de lantanas. Depois, o próprio Humberto da casa e passa a ter um carinho enorme, né, a cuidar dessas plantas com este mesmo afinco, né? Não sei se carinho seria a palavra certa. E será que foi só isso que o Humberto herdou, o gosto pelas lantanas? Que outros segredos, né, podem estar escondidos ali nesse cotidiano, né, nessas poucas horas em que visitamos Humberto? A narrativa, ela é bem rápida, tudo acontece de forma incessante, o leitor tem que prestar muita atenção. As dicas, elas são dadas várias vezes ao longo do livro, mas são curtas, às vezes não são claras, não são claros os sentidos de muita coisa que Humberto passa, o pesadelo, algumas ações, o cotidiano, os sonhos. A novela é muito bem escrita, mas eu acho que alguns pontos poderiam ser um pouco mais desenvolvidos para esclarecer algumas dúvidas que certamente o leitor vai ter com a trama. Não assim com relação à narrativa, né, à história, aos segredos, ao desfecho, mas com relação à origem de alguns fatos tratados na obra. Por que Humberto faz determinadas coisas? Carolina, né? Para um primeiro livro é excelente, uma narrativa bem ágil, fluida, os diálogos são muito bem construídos, o estilo é seco ali, cru, sem rodeios, sem metáforas, sem figuras de linguagem, né? Embora fique fique muito claro um respeito pela linguagem. O leitor
o trabalho do autor para produzir ali um texto enxuto. Às vezes, esse é um pequeno pecado, né? Às vezes até enxuto demais. Há uma parte ali em que tem uma espécie de desabafo de Patrícia, um quase acerto de contos. Também acho que poderia ser um pouco diferente. O trecho acaba não convencendo muito, porque o autor optou por uma quase transcrição dos pensamentos da menina, já que a segunda parte é um narrador onisciente. Essa voz acaba se confundindo um pouco com a voz do próprio Humberto, da Carolina. Não há muita diferença entre essas vozes quando o autor dá então a palavra a essas personagens. As lantanas são plantas quase banais, né, aparentemente fáceis de cultivar e de cuidar. Essas lantanas são como Humberto, né? Elas podem esconder nessa facilidade, nesse fácil trato, alguns segredos, né? Então, eu recomendo que você vá até o livro de Rafael Martins, tente descobrir o que se passa nessa casa da Rua Ametista. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É um livro fininho, ele tem 100 páginas, e nesse sentido é que eu acho que poderia ser um pouco mais desenvolvida. A segunda parte, então, é contada por um narrador onisciente. Eu acho que é uma escolha muito acertada, porque faz ali um contraponto com o narrador em primeira pessoa da primeira parte, né? Inclusive, é uma maneira de, por meio dessas observações desse narrador, dele questionar a própria narrativa de Humberto, né? Então, há também ali um pano de fundo do funcionamento do sistema jurídico aqui no Brasil. Há algumas questões também de violência em casa, violência doméstica, algum perpassando também alguns distúrbios, mas tudo eu acho que foi tratado um pouco de maneira muito rápida, né? O leitor ele sente, quando ele está lendo o livro, que há uma pressa em se contar a história e acabar a história. Eu acredito que se houvesse um tratamento um pouco mais profundo, né, acerca das características psicológicas ali desses três personagens principais, né, alguns outros personagens secundários, mas sobretudo desses três principais, o livro poderia ser ainda melhor. Sobre os personagens secundários, há alguns ali muitíssimo interessantes que poderiam ser também um pouco mais desenvolvidos. O patrão de Humberto, né, o advogado que Carolina contrata depois, o próprio delegado que nunca aparece de fato ali, ele nunca está na delegacia. Então há alguns personagens secundários que poderiam ser assim desenvolvidos e daria uma riqueza e esclareceria muitos pontos ali. Eu acho que alguns pontos poderiam ser esmiuçados para que não fique no leitor essa impressão assim: poxa, mas da onde que veio isso? Por que aconteceu isso de maneira tão repentina? Será que é possível? Bom, de maneira geral, é um livro muito bom, eu gostei, a leitura foi muito positiva, e eu recomendo que você procure então o livro do Rafael Martins. Muito obrigado por você ter assistido a esse vídeo. Se você gostou, eu peço que compartilhe em suas redes, divulgue o canal, divulgue estes livros, valorize a literatura brasileira. Uma forma de valorizar é adquirindo os livros destes autores, seja diretamente nas editoras, no caso aqui a editora Patuá, seja por meio dos links que eu deixo aqui no canal. De uma maneira ou de outra, você está ajudando a literatura brasileira. Muito obrigado então, e até a próxima.
Thank you.